Prasterona vaginal, que a doutora acha. A prasterona vaginal, Miriam, ela é muito boa para o trofismo, né? Ela é boa, ela ajuda na melhora do trofismo, ou seja, naquela coisa do ressecamento, e tem uma boa absorção. Só que tem que lembrar que a gente só vai usar prasterona quando está precisando mexer no DEA ou nos níveis de cortisol, testosterona, né? Então, a prasterona, quando por via vaginal, a gente tem um aumento da testosterona, vai melhorar bastante o trofismo ali, mas aumenta a testo. Então, tem que ver, não pode estar usando, suplementando de outro lado, e pode mudar os níveis de cortisol também. Então a gente tem que saber, tem que ter a indicação de usar a prasterona, mas ela é uma boa opção. Meu endométrio está 6,5, faço reposição com estrogel, devo parar? Se tá dentro do normal o endométrio, Mone. Se tu tá usando progesterona, tem que acompanhar. Ele não pode continuar espessando, né? Mas tá dentro do normal. Um endométrio, para quem tá fazendo terapia de reposição hormonal, e se tá contrabalançando com a progesterona, fosse paciente minha, eu ia acompanhar 3 meses, 6 meses, provavelmente 6 meses eu faria, se não tem sangramento nenhum, faria outra eco em 6 meses. Não, mas tem que estar usando progesterona, né? Via oral. Não vem com essas de progesterona transdérmica para quem tem útero, que vai dar pepino. E eu tenho visto muita gente me perguntando no inbox, umas doses baixíssimas de progesterona, que, além de ser transdérmica, umas doses super baixas, 20, 30, 40 miligramas de progesterona transdérmica para quem tem útero, tá pedindo para fazer o espessamento de endométrio. Vou fazer uma. Qual a opinião doutora sobre o uso prolongado da prasterona? Primeiro tem que saber o que tu define como uso prolongado da prasterona. Né? Não sei o que seria, Ana, o que tu queria dizer como uso prolongado. Segundo, o DEA é um hormônio que não é igual o DEA, prasterona, é um hormônio que não é igual a progesterona ou o estradiol, que acaba no nosso corpo, né? A gente continua produzindo DEA na suprarrenal. Então, normalmente não é um hormônio que a gente vai repor e ficar anos repondo. Mas eu não sei o que tu classifica aí como uso prolongado. Eu não costumo usar. Difícil passar de 1 ano usando DEA. Não, né? Difícil, muito difícil. Porque eu ajustando a saúde da paciente, melhorando os outros hormônios, normalmente a gente não precisa a paciente também mudando algumas coisas no seu dia a dia, ela não precisa ficar usando, eu tirando as pulseiras, meus Badulac, usando por muito tempo a prasterona. Oi, pra quem tá dando oi. Climatérica, 48 anos, para quem treina natação, musculação e zumba em dias alternados. O que fazer para não definhar? Comer? Se tu faz tudo isso, tem que comer direitinho. Aí não definha. Claro que eu não entendi a tua pergunta, Fabiana, porque me veio na cabeça foi essa resposta, né? Fazendo tudo isso, eu que faço tudo isso, tem que comer bem, né? Tem que ter proteína, tem que ter carboidrato na alimentação, mas eu não entendi o que tu diz por não definhar. Tem alguma doença, alguma coisa? Quando está repondo estradiol com sandrina, deve-se também tomar progesterona em todos os casos. Se tem útero, tem obrigatoriamente que usar progesterona. Se não tem útero, eu uso nas minhas pacientes e uso em mim. Eu sou uma mulher que não tem útero. Por quê? Porque a progesterona natural micronizada, tem ação no nosso cérebro, faz a gente dormir melhor, faz a gente ficar mais calma, diminui, né, a irritabilidade, ajuda muito na fixação da memória. A progesterona tem ação no osso positiva, ela tem uma proteção na mama contra câncer. Eu estou falando de progesterona, não de progestina. Progestinas podem aumentar o risco de câncer de mama, progestinas são ruins para o osso, pode deixar mais deprimida. Então, assim, eu não trabalho com reposição hormonal em nenhuma mulher sem estar com ela usando progesterona junto. Quem não tem útero até pode trabalhar em doses mais baixas, fica mais sonolenta e tal. Mas eu trabalho com todas as minhas pacientes, com útero ou sem útero, com progesterona. Mas quem tem útero é obrigatório, não tem discussão. Aqui. Bastante gente que mora longe.
Fora que Gramado é lindo. É lindo mesmo. Ontem eu subi para ir num dos colaboradores, porque vai ter pessoas que nos ajudaram a montar o evento, né? Já que vai ser tudo beneficente, que a gente vai doar todos os ingressos. A gente que eu falo é a Paulo e eu, que somos quem estamos organizando. Então, tem lojas que nos ajudaram a montar, a pagar as coisas todas. E aí eu vou visitar cada uma das lojas. Ontem eu saí do consultório, subi correndo para Gramado, fui lá na joalheria. Até comprei esse colarzinho, olha que bonitinho. E no domingo eu vou fazer 3 coisas. Vai ter uma apresentação de low pressure, aquele LPF, aquele da respiração. Eu vou fazer uma aulinha no domingo lá para ver, ela vai mostrar mais ou menos como a gente vai ver o tempo que ela vai levar, porque não vai ser muito demorado no evento. Depois eu vou escolher o menu do restaurante que nós vamos jantar na sexta-feira, 24 de junho, no restaurante Mesa, que é a base na margem ali do Rio Joaquina Beer, que é onde tem os shows de Natal. E eu vou no domingo fazer a degustação. Ruim o meu programa, né? Fazer as degustações para escolher o que nós vamos no cardápio. Se não gostarem, a culpa vai ser minha depois, né? Das opções. E depois disso, eu vou lá nos Cristais de Gramado. Vou dar uma olhada, vou fazer mais ou menos o roteiro que a gente vai fazer no domingo de manhã do evento. Então meu domingo vai ser bem movimentado. Mas eu vou filmando e vou mostrando para vocês. 45, estou no climatério, muitos sintomas. Comecei reposição há 2 meses com 59 mg de progesterona. 59 mg de progesterona oral. 59? Tá, tudo bem, 59. E 5 testes pela manhã, tive melhoras. Cadê o estradiol? Bom, eventualmente pode até acontecer se não tá com baixa de estradiol. Não tenho como te responder, Fabiana. Tem coisas que eu não respondo aqui nas lives. Conduta de colega, se tá certo ou não tá certo, porque ele tem informações que eu não tenho. Tipo, tu tá no climatério? Tá, mas tá no climatério bem inicial? Como é que tá os níveis dos teus hormônios? Tudo, para poder ter escolhido esse esquema que ele colocou, que é um esquema viável. Mulheres podem usar esse esquema que tu tá colocando em determinada fase do climatério. Ele tem informações que eu não tenho, teu peso, tudo da tua vida, né? Do jeito que é teu útero para escolher essas doses. Então, realmente, eu não tenho como te discutir quando é uma informação dando assim a tua receita e perguntando se está certo, porque eu não tenho. Meu colega que te prescreveu, ele tem muito mais informação que eu. E a teu respeito. E também quando me passam resultados de exames. Por quê? Exames são números. Só que o mesmo número em pessoas diferentes tem significados diferentes porque tem outras coisas envolvidas. O mesmo número numa mesma pessoa, em momentos diferentes da vida da pessoa, também podem ter significados diferentes. Em dias do ciclo menstrual, também tem significados diferentes. Então, tem coisas que eu prefiro não responder. Testo de manhã, Marta. Boa noite, Luciana. Entre o estrogel, Sandrena e Estreva, qual que eu tenho mais? O estrogel. O estrogel é o meu campeão de prescrição. Tem todas as farmácias, nunca falta. A absorção dele é muito boa. Nada contra as outras 2 marcas, são excelentes, né? Tenho pacientes que eu prescrevi Sandrena, gosto do Sandrena, até acho que ele é bem prático de carregar, às vezes o sachê quando vai viajar e tal. Só que falta, né? Não acha? Aí a paciente não sabe o que fazer, se não consegue numa farmácia tem que estar correndo para outra. Então, sem dúvida que o que mais sai é o estrogel. Quais exames detectam câncer de endométrio? Como faz? Câncer de endométrio, primeira suspeita é sangramento irregular. Começou a ter sangramento muito irregular, pós-menopausa, sem reposição, tem que avaliar endométrio. Durante a reposição hormonal, começa a ter sangramento muito irregular. Se faz a eco transvaginal, mas às vezes a gente pode ter câncer de endométrio com endométrio, a maior parte dá um espessamento, né? Um endométrio acima de 11 milímetros é considerado um endométrio espesso para pós-menopausa. Esse foi o critério. Eu sempre usava 8 milímetros, mas lá no congresso eles bateram o pé nos 11 milímetros. Tudo bem. Então, 11 milímetros.
E o endométrio pode estar fininho e ter câncer, né? Tem variações de câncer endométrio que dá isso. Então, a principal suspeita é sangramento irregular. Começou a ter sangramento muito irregular. Às vezes a gente ajusta a terapia, passou, tudo bem. Tenta um pouquinho, tenta um mês e pouco, tá ajustando, não tá resolvendo, tem que fazer esteroscopia. Para esteroscopia, aquele exame que nem endoscopia que faz, a gente faz pela boca, só que faz pelo útero. Faz a biópsia para ver se tem hiperplasia ou se tem câncer de endométrio. Não é a ecografia o principal sintoma, o principal exame, não. Tenho 55 anos e estou sofrendo muito com a menopausa. Então, tu tá no lugar certo, tá na página certa. Tem muita informação nos posts, hoje a live não vai ser comprida, mas tem muitas informações até nas lives gravadas, que eu respondo as dúvidas. Tem muita informação nos postzinhos e tem nos vídeos do YouTube. Estou na menopausa, 53 anos, comecei a ter taquicardia. Não tem fator de risco, pode ser pela menopausa. Sim, Luciane, tem até alguns vídeos que eu botei no YouTube. A menopausa, o mesmo mecanismo que dá o fogacho, que é uma alteração lá no centro termorregulador, a gente também tem uma alteração tá ali doutora, bom, mas pode ser advogada, né? Mas a gente tem no sistema simpático e parasimpático, a gente tem uma alteração na liberação de substâncias no sangue que podem, quando dá aquela sensação da flutuação do estradiol, em vez de dar o calorão, dá uma palpitação muito forte, pode até dar uma pressão no peito, como se fosse uma sensação de que vai ter um infarto, assim. Normalmente é de madrugada, acorda de madrugada, mas pode ter perdidos durante o dia. Se for nesses critérios, vai no cardiologista, não deu nada, é só ajustar a parte hormonal que melhora bastante. Meu endométrio dobrou de tamanho em 1 ano, uso Trogestran. Toda mulher precisa de reposição hormonal? Bom, essa pergunta tem bastante, até respondi em muitas lives. A reposição hormonal hoje, feita com os bioidênticos, que são os que eu defendo, ela vai, tá comprovado, melhorar a qualidade de vida, melhorar a expectativa de vida, né? A gente vai viver mais, porque a menopausa não é uma doença, mas ela traz doenças. A falta desses 2 hormônios no corpo aumenta risco cardiovascular, aumenta risco de demência, risco de osteoporose, aumenta muito o risco de infarto e derrame. Por quê? Porque falta o estradiol, começa a depositar placa nas artérias, então a mulher tem muito mais chance de morte por risco cardiovascular. Então, a menopausa, ao acontecer, é uma falência de uma glândula. Os ovários pararam de funcionar, param de botar esses hormônios no sangue. Nós recolocarmos em doses baixas os hormônios exatamente iguais aos que a gente produziu a vida inteira, se mostrou, né, quem trabalha com isso, quem trabalha com longevidade e com envelhecimento, já viu que essa mulher vai viver melhor e por mais tempo, vai diminuir o risco cardiovascular, vai diminuir o risco de fratura, vai diminuir o risco de Alzheimer, vai diminuir o ganho de peso, porque a reposição não deixa ter tanto ganho de peso, vai diminuir com isso o risco de diabetes e hipertensão. Não é que a mulher tenha que fazer, mas não é muito inteligente com o que se sabe hoje do envelhecimento, dos estudos de envelhecimento, uma mulher que não tenha contraindicação, não fazer. Contraindicações tem um post só que fala sobre quais são. Aqui, deu uma travadinha. O resveratrol sublingual tem um sabor ruim. Devo mudar de farmácia? Na realidade, ele nem é para botar sublingual, ele é para botar assim na gengiva. Ele tem que ser... a absorção sublingual é mais rápida do que deveria ser. O resveratrol correto é na bochecha, que ele tem um gosto amarguento. Nem adianta mudar muito de farmácia. Eu tenho posto, claro que encarece, o resveratrol junto com um pouquinho de metformina, porque a metformina é usada como longevidade, em gel transdérmico. Eu mando fazer o gelzinho com metformina. O meu tá no banheiro, não tá aqui. Senão eu mostrava pra vocês. Eu uso resveratrol com um pouquinho de metformina no gelzinho transdérmico, todos os dias de noite. Muda, né, Virgínia? Muda muito. Faço reposição, mas não tive melhora na libido e nem na queda de cabelos. Bom,
o hormônio não resolve tudo, né? A gente tem que lembrar que é um corpo em envelhecimento. O repor o hormônio vai melhorar muitas coisas, mas ele não é mágico, né? Para melhorar tudo, a gente tem que olhar o todo e ver o que está estragado nesse todo. A nossa libido tem muito mais a ver, tem mais coisas a ver com o nosso comportamento, se a gente está cansada, como é que está se dando com o marido ou a marida, como é que está a qualidade do nosso sono, preocupação com o filho, preocupação com o pai, tristeza por coisas da vida, tudo isso envolve nossa libido, né? A gente está se gostando, está se achando bonita, está se achando feia, está se achando gorda, está se achando magra, tudo isso envolve a nossa libido. E às vezes fazer a reposição não muda isso, a gente tem que ver o que está melhorando isso. Agora outra coisa, a memória também tem problema, né? E a queda de cabelo, o hormônio ajuda bastante, né? A gente fica repõe os cabelinhos, fica tudo em pezinho assim. Só que como é que tá tua vitamina, né? Teu complexo B, como é que tá tua absorção, a saúde intestinal, como é que tá? Porque não adianta a gente comer coisas saudáveis se o intestino não tá absorvendo direito. Então a gente tem que sempre avaliar a saúde intestinal. O intestino envelhece como o resto do corpo. Então isso é muito importante a gente pensar. Então, a reposição hormonal ajuda, mas ela não é tudo. Se fosse tudo, não precisava ter essas lives que eu fico um tempão e não precisava, né? Qualquer profissional passava o gelzinho e estava resolvido os problemas na menopausa. Não é. O nosso envelhecimento é bem mais complexo do que isso. Doutora, tenho 58, faz 8 que entrei na menopausa, ainda tenho chance de repor os hormônios. A princípio, tu tá, Shirlane, dentro da janela de oportunidade, que são 10 anos, tá? Mas eu vou te ser bem sincera, acima dos 5 anos, eu costumo fazer uma boa avaliação do cardiovascular dessa paciente. Se tu é diabética, se tu tá gordinha, se tu é sedentária, se tu fumou muito tempo na tua vida, se tu ainda fuma, a gente tem que repensar o que vale mais a pena, né? Qual é o risco e qual é o benefício de colocar a reposição. A reposição é maravilhosa para o cardiovascular até 2 anos da retirada. Aí é certo que vai ajudar muito. A partir daí, cada ano que passa, eu vou diminuindo os benefícios de proteção do ponto de vista cardiovascular. Tá? Até 10 anos a gente ainda tem algum benefício. Só que uma pessoa que tá com 8 anos, mas fumou, é hipertensa, tá diabética, tem triglicerídeos alto, ela judiou muito do cardiovascular dela. Então, essa pessoa com 8 anos é pior do que uma com 10 que nunca teve isso. Então, isso tem que ser avaliado com mais detalhe. Mas, pelos livros, sim, tu estás dentro da janela. Doutora, agende minha dúvida. Doutora, agende minha dúvida. Tá agendada. Que dúvida é? Por que o estradiol tem que ser de manhã? Tem alguém aí que sabe disso aí, de tanto que eu já falei. Vamos lá. O estradiol tem que ser de manhã porque durante toda a nossa vida, desde que teus ovários começaram a funcionar quando tu era adolescente, que teve a primeira menstruação, que ele começou a funcionar, o pico da nossa produção de estradiol é de manhã. Né? O que é pico? Os hormônios não são produzidos no nosso corpo de forma sempre a mesma, não é uma coisa que toda hora ele está sendo a mesma quantidade. Tem hormônios que durante o dia fazem vários picos, tem hormônios que tem picos em algum horário do dia, depois eles baixam para ter pico de novo no outro dia. O estradiol é um hormônio desses, ele tem um pico matutino, durante toda a nossa vida, nosso corpo recebe o pico do estradiol pela manhã, ou seja, nosso corpo tem receptores para esse estradiol que a vida inteira se abriram para esse hormônio pela manhã. Outros hormônios que funcionam no nosso corpo têm a ação regulada pelo estradiol com o pico dele pela manhã. Então, na hora que eu for repor, eu vou conseguir repor com uma menor dose se eu colocar o hormônio no horário que ele sempre foi produzido no nosso corpo. Se eu pegar esse hormônio que sempre foi produzido com maior quantidade de manhã e botar para de noite, além de eu não ter muito receptor para agir à noite, a casinha deles, cadê a casinha? Não tem, as casinhas estão tudo dormindo, porque ele sabe que tem que trabalhar de manhã. O que esse louco tá aparecendo aqui de noite se ele é um hormônio da manhã? Então as casinhas não vão estar lá, vão estar mais fechadinhas. Eu preciso de mais dose para ter uma ação nas poucas que abrirem. Os outros hormônios que interagem junto com esse hormônio aqui,
ele também vai dizer, o que esse doido tá fazendo lá se ele trabalha comigo aqui de manhã? Então, muda, quebra a homeostase, quebra o equilíbrio do fluxo hormonal. Os nossos hormônios têm horários certos, né? O cortisol, todo mundo sabe cortisol. Por que quem toma corticoide tem que tomar de manhã o corticoide? A vida inteira o corticoide é da manhã e a gente tem que botar corticoide de manhã até quando tá fazendo tratamento para doença com corticoide. O estradiol é a mesma coisa. Faço reposição com hormônio normal. Se mudar para o natural, vai ser eficaz. Eu não sei qual hormônio natural que tu te refere. O único hormônio natural que tem à disposição para uso é o hormônio estrogênio equino, né? O estrogênio conjugado equino, que é o Premarin, é considerado hormônio natural porque ele é retirado de um ser vivo, ele é retirado da égua, mas ele não é um bioidêntico para nós. Então, não entendi o que é o hormônio normal e o que é o hormônio natural para ti. O natural eu não trabalho para os pacientes, que é esse equino. Eu trabalho com hormônio bioidêntico, que é um hormônio que não é natural, porque ele é feito no laboratório, mas ele é igualzinho ao nosso. Eu trabalho com esse. Piquenogenol, Pinus pinaster. O piquenogenol, ele tem ação maravilhosa na vascularização, ele tem ação antioxidante. O piquenogenol é um polifenol, né? Ele é muito parecido com o resveratrol, dá para dizer que ele tem ação com o resveratrol. Eu uso bastante o piquenogenol, para praticamente todos os meus pacientes têm um pouquinho de piquenogenol nas fórmulas, porque do ponto de vista vascular ele é muito bom. Eu tô tentando lembrar uma marca comercial do Pinus pinaster, que é da onde sai o piquenogenol, que é bem conhecido, as pessoas usam e nem sabem que é piquenogenol. Tá me faltando agora. Vou responder mais duas. Ai, quando eu ganhava, eu pegava as amostras pra mim e tomava tudo porque era piquenogenol. E as pessoas não sabiam que era tão bom assim. Doutor, estou com 45 anos, faço reposição, depois de 3 meses veio o ciclo. Isso é normal? Não sei a fase do climatério que tu tá, Ângela, né? Não tenho como te responder. Pode ser normal, mas pode não ser. O melhor é tu perguntar pro teu médico, porque conforme a fase do climatério, conforme o teu tipo de reposição, não deveria acontecer. Ou, por outro lado, é muito comum acontecer. Então, realmente não tenho como te responder. Além de fogacho ter a sensação dos pés queimados, é bem comum, Márcia, bem comum mesmo. É exatamente, o intestino é um maestro metabólico. Doutora, tô tendo muita dor nas articulações depois que entrei na menopausa. Agora mesmo repondo. Isso aqui eu tô fazendo porque eu quero achar o fechinho para tirar, não tô achando. Mesmo repondo. Eu também, eu faço a minha reposição hormonal e eu não fico sem a minha formulazinha para as articulações. Eu uso minha fórmula das articulações, que tem, até eu botei na minha linha de fitoterápico o Femina Joint, né? Tem uma fórmula para associar a reposição para dor articular. E faz muita diferença, porque a gente tem os ressecamentos, tem uma artrose já pelo próprio envelhecimento, pelos desgastes. Então, a gente precisa de outros ativos além de só o hormônio. Aquilo que eu digo, não é só o hormônio. Tem que perguntar pro teu médico a correlação. Eu não posso dar dose de hormônio aqui, tá, Azul? Mas é mais ou menos a mesma coisa. Via oral para transdérmica, não se perde muito a equivalência. Tenho 58 anos, 2 miomas. Não sei se tu, Lúcia, pode repor hormônios, porque eu não conheço a tua história. O fato de ter 2 miomas não contraindica a reposição hormonal. Não é por isso que tu vai deixar de fazer reposição hormonal. Agora, se tu pode, eu não tenho como dizer, porque eu não sei risco de câncer da tua família, eu não sei se tu já teve um infarto, eu não sei várias coisas que eu tenho que perguntar para uma mulher antes de dar o hormônio para ela, nem ver os exames. Mas os 2 miomas não são empecilhos. Quando não se pode tomar o hormônio, aneurisma não roto, todos os sintomas da menopausa.
Fitoterápico, Fernanda. Tem coisas muito boas. Eu fiz aquela linha de fitoterápico pensando principalmente na mulher que não pode fazer reposição hormonal, né? A linha Jolie é uma linha para isso, né? Que tem para calores, tem para memória, tem para dor articular, tem para libido, tem para desinchar um pouco, que tem ação diminuir a gordurinha que vem pela menopausa. Então, assim, tem muita coisa fitoterápica que dá para ajudar. E muito exercício, né, Fernanda? Muito exercício. Horário de reposição. Tem uns vídeos já aqui já gravadinho. Olha, eu já tô cansada que eu já tô devagarinho. Vou responder mais essa e vou descansar. Estradiol de manhã, sempre como eu falei antes. A progesterona é o contrário do estradiol. A progesterona é à noite. Vocês lembram daquele filme O Feitiço de Áquila? Que ela virava uma pantera de dia e ele uma águia de noite? Nunca eles se viam? Sempre quando um tava bicho, o outro tava gente. É muito antigo. Pois é, o estradiol e a progesterona são assim, eles são apaixonados um pelo outro, eles não podem viver sem, um corpo não pode viver sem estradiol e progesterona. Só que um é da manhã e o outro é da noite. Então eles não se veem, o pico deles não se vê, eles se veem um pouquinho durante o dia. Mas o pico do estradiol de manhã é o estradiol de manhã que tu vai colocar. O pico da progesterona a vida inteira é à noite, então é de noite que tu vai colocar. E assim a gente vai fazendo o corpo funcionar o mais parecido possível com o que era. Por isso que é uma reposição. Não é uma terapia hormonal qualquer. Tem que saber colocar nos horários. Estriol, cada vez menos... eu não manipulo muito estradiol. Eu gosto de usar o estradiol pronto, que eu acho ele mais estável. E o estriol, quando a gente põe junto, ele rouba receptor, o estriol é na pepeca, estradiol é dentro da pepeca, estriol é dentro da pepeca. Então, à noite, a menos que tu trabalhe de noite e durma de manhã. Por exemplo, muito fiz plantão nessa minha vida. Se eu fosse usar estriol naquela época, eu ia usar de manhã, porque eu ia botar o estriol, ia dormir para descansar do plantão. Mas se tu dorme de noite, como deveria ser, o estriol à noite também dentro da vagina. Só palmeto é para diminuir a conversão de testo em dihidrotesto. Ele bloqueia 5-alfa-redutase. Para isso que a gente usa o só palmeto. Para diminuir a chance de quando usar testosterona ter queda no cabelo. Beijo, gente, então. Uma boa noite para todos. Vou descansar e nos falamos. Vamos falando no fim de semana.